Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, hoje completa um ano do governo do presidente Michel Temer, isso desde o afastamento da ex-presidente Dilma. Como fazer a análise? Não, qual que é a análise do senhor sobre esse um ano de Temer frente à presidência do país? É muito bom a gente lembrar que hoje está fazendo um ano que o Temer começou a governar o Brasil. E é bom fazer essa avaliação para a gente ter os pés no chão. Eu começaria primeiro lembrando que os 2 primeiros meses foram muito difíceis, porque ele não era ainda efetivamente o presidente. Ele necessitava aguardar o resultado do julgamento do Congresso Nacional. Então foram 2 meses muito difíceis, de muita instabilidade, onde recebeu como herança aquele clima político de tensão, de divisão, de oposição entre Congresso e Poder Executivo, os 2, Executivo e Congresso, contra o Judiciário. Era um momento de turbulência muito grande. Depois, com a efetivação do impeachment, teve início, então, vamos dizer, o tempo de governo em que ele legalmente passava a ser o presidente da República. E ele, então, começou um trabalho de estabelecer pontes, relações mais amigáveis e saudáveis com o Congresso Nacional. E com isso ele conseguiu se aproximar de alguns partidos que estavam até então visivelmente contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Então esse é um dado positivo de tentativa de aproximação do Congresso Nacional para estabelecer uma pauta mínima de trabalho e que não houvesse uma contradição daquilo que queria o Planalto e daquilo que queria o Congresso Nacional. Podemos até discordar do modo como muitas vezes foi feita essa aproximação. Às vezes foi feito por conveniência, às vezes por troca de favores. Não quero aqui entrar nesse mérito, mas vejo como um ponto positivo essa proximidade do Executivo e do Legislativo. Como ponto positivo também, eu vejo assim que ele teve uma preocupação de retomar uma pauta que precisava já ter sido retomada desde o tempo do presidente Lula e que estava adormecido, que era a questão do controle dos gastos públicos do Estado, que não caminhava, a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Nós sabíamos que tudo isso era necessário, já se falava nisso há muito tempo, só que os 2 últimos presidentes não tiveram essa iniciativa, ou essa coragem de levar adiante. Ora, o presidente Temer, desde o início, ele assumiu isto e, ao seu modo, do seu jeito, ele foi implementando essas reformas. Também aqui, seria talvez um ponto negativo, e a gente já comentou isso nesse espaço, o modo como ele está fazendo isso, às vezes, sem muita consulta à sociedade, mas restringindo a consulta ao Congresso Nacional, restringindo a consulta, às vezes, a algumas instituições da sociedade, mas não uma consulta ampla à sociedade. Porque, sobretudo, essa reforma trabalhista da Previdência mexe com a vida de muita gente no Brasil, não só de hoje, mas, sobretudo, do amanhã. Então, muitos acham que a discussão dessas 2 reformas, sobretudo, deveria ter sido ou deveria ser mais ampla, né? Depois também podemos ver como positivo a questão dele ter possibilitado que os trabalhadores resgatassem o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também é positivo, eu acho, que foi a retomada das relações internacionais do Brasil com outros países, sobretudo da América do Norte, da Europa, da Ásia, que estavam um pouco enfraquecidos nos últimos governos, né? E agora, com o depoimento do João Santana e da Mônica, a gente vê que, de fato, os 2 últimos ex-presidentes tinham uma política externa voltada para um grupo específico de países e, nessa relação com esse grupo, tinha aí transações econômicas que precisam ainda ser melhor esclarecidas, pois certamente também afeta os cofres públicos do Brasil, sobretudo através do BNDES. Quer dizer, então essa atitude do Temer de abrir ou de alargar no horizonte
das relações internacionais do Brasil também foi positivo. O que eu acho que não foi bem ao longo deste tempo? Algumas escolhas de alguns assessores dele, de alguns ministros, de alguns assessores mais próximos, que têm grandes pendências, ou parece que tem grandes pendências no exercício da sua função pública. Talvez aí ele pudesse ter agido de uma forma um pouco mais diferente, com mais critérios para a escolha. Muito embora a gente saiba que essas escolhas foram feitas para poder também fazer essa composição política com os partidos no Congresso. É um governo que está sendo bom? Eu diria que sim. Não é o que a gente gostaria, não está como a gente gostaria, não tem conseguido, às vezes, reagir a alguns pontos, como a questão do desemprego, mas talvez fosse pior sem ele. Torcer agora para que, se essas reformas, de fato, acontecerem e forem implementadas, elas possam suscitar um novo ânimo econômico e, quem sabe, também um novo ânimo político, preparando para as eleições de 2018. Tá certo, então, Dom Tomé, vamos esperar, né? Vamos aguardar que o governo melhore. A gente tem tido aí algumas tentativas, né? Mas às vezes já passou um ano, tem ainda o desemprego está muito alto. É claro que não é uma consequência apenas do governo Michel Temer, já vem de algum tempo, e a gente espera realmente que o governo melhore a situação dos brasileiros. Dom Tomé, muito obrigado pela participação, forte abraço e um ótimo fim de semana. Um abraço, nós nos encontramos na segunda-feira neste mesmo horário.